A paz do Senhor. Hoje iremos discorrer sobre o batismo no Espírito Santo, uma realidade revelada nas Escrituras. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Andes, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2020 as lições bíblicas da editora CPAD com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. A lição dessa semana é a lição 3, que tem o tema O batismo no Espírito Santo. O textual nos diz assim: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática, ela nos diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, curta, comente, ative as notificações e compartilhe com o grupo da igreja, dos seus amigos, suas irmãs, pelo menos com um amigo, uma irmã que você estiver fazendo isso no WhatsApp ou no Facebook, você estará ajudando esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. O Novo Testamento nos ensina que salvação é uma coisa e batismo no Espírito Santo é outra. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, do versículo 1, a partir do capítulo do versículo 1, leia comigo. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui estamos falando de João Batista, uma profecia que foi dita por Isaías. E o interessante é que ele descreve que a voz que clama no deserto aqui significa o mundo, que o deserto significa o mundo. João é a voz e ele exerce um papel de arauto do rei. O que eles quer dizer? Ele não estava falando em seu próprio nome, mas em nome de uma outra pessoa, estava pregando em nome de uma outra pessoa. Arauto era um emissário, um mensageiro, um porta-voz oficial que ele ia à frente todas as vezes que um rei, um príncipe, um governador queria fazer uma viagem, uma visita a alguma cidade ou algum outro governante, alguma coisa desse tipo. As estradas eram muito esburacadas, cheias de pedras. Então, esse arauto, ele ia à frente dias antes, até meses antes, para avisar: olha, o rei vem vindo, o rei vem aí, o príncipe vem aí, o governador vem aí. Então as pessoas iam arrumando as estradas, né, deixavam elas bem planeadas para que o rei pudesse passar com sua comitiva. E João Batista, ele foi esse arauto, ele que foi profetizado por Isaías: preparai o caminho, então endireitai os caminhos. Por quê? Porque ele era que estava abrindo o caminho, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Então, João Batista, ele é considerado o arauto do rei. Ele era o que estava ali, um porta-voz oficial, não estava falando dele mesmo, mas estava falando em nome de Jesus, em nome de Deus, que ele estava cumprindo esse chamado ali. E João Batista, ele leva esse nome. Sabemos que naquela época
As pessoas não tinham sobrenome, elas eram conhecidas ou por uma característica física, ou por uma profissão, ou algo que ele fazia que o destacava, que o identificava. Então, no caso de João, ele era chamado de João ou Batista, porque ele estava ali fazendo esse ritual, batizando as pessoas ali no rio. Então, por isso que ele era conhecido como João Batista. Esse arauto do rei, que é o João que nós estamos falando aqui, ele estava preparando o caminho do Senhor, como foi profetizado pelo profeta Isaías. Então, vamos vendo daqui que ele está ali pregando no deserto e falando: endireitai suas veredas, vossas veredas, sua vida, se arrependa-se. Então, no versículo 11, ele ainda diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, vamos analisar. Eu vos batizo com água para arrependimento, né? Um testemunho público. O batismo em águas, né? Imersão, é um batismo público, um testemunho público. E o que João Batista fazia não era algo novo, tanto que os levitas, os saduceus ali, os sacerdotes, foram até ali para ver o que ele estava fazendo, porque aquela prática não cabia a ele, isso só cabia aos sacerdotes e os levitas. O que ele estava se referindo? Era um ritual de purificação. Isso era algo que já tinha sido determinado já na antiguidade, e nós podemos ver isso em Êxodo. Então, ele estava fazendo algo que não o cabia como profeta. Então, eles foram ali questionar. E o ato de João Batista era o início do ministério profético de Jesus. Era um ato profético que ele estava fazendo ali. Tanto que ele diz: eu estou batizando com água para arrependimento, mas virá um após mim que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com Espírito Santo. E esse batismo do arrependimento apontava para a purificação, para uma purificação única que daria-se em Cristo. Toda pessoa que se converte em Cristo se torna um cristão e recebe o selo do Espírito Santo. E a beleza da fala dele nesse detalhe, não é digno de levar sandálias, é como se ele é meu dono totalmente. E é isso que ele está querendo dizer. Ele não é digno de levar nem as sandálias. Isso era algo que somente os escravos que faziam. Então, você, quando aceita Jesus, a pessoa que aceita Jesus, automaticamente ela recebe esse selo do Espírito Santo. E o selo é a garantia da procedência. Na antiguidade se fazia muito isso. Uma carta ou qualquer outra coisa que eles queriam selar, se derretia-se a cera e o rei ou uma autoridade, ele tinha um anel ou algum, como se fosse uma espécie de carimbo, algo em relevo, que antes da cera endurecer, ele ia lá e deixava ali seu brasão, a marca que significava que aquilo ali era propriedade daquela pessoa, foi enviada por aquela pessoa, se fosse uma carta no caso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós automaticamente recebemos o Espírito Santo e nos tornamos morada do Espírito Santo. Então é isso que significa o selo. Então mostra que aquele documento ali marcado por aquele anel ou algo em relevo indica isso. É o que o apóstolo Paulo usou na simbologia para explicar que o selo do Espírito Santo sela o crente em Jesus Cristo, dando-lhe garantia, proteção e direito de propriedade. Então nós somos propriedade de Deus a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo. O Espírito Santo é dado no momento da conversão. Isso é uma coisa. Salvação é uma coisa. Batismo no Espírito Santo é outra. Então assim, todas as pessoas que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo, ele é selado, é dado no momento que a gente se converte. Então nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Isso é que está descrito no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus aqui está dizendo, habita convosco, porque Jesus estava ainda na terra, não tinha morrido, não tinha passado por todo o processo, não tinha sido crucificado, não tinha ressuscitado, não tinha sido assunto ao céu. Então, ele era o Consolador naquele momento. O Espírito Santo estava ali com ele, não é certo? Então, Jesus estava ali e ele está dizendo, habita convosco, mas estará em vós, porque quando ele fosse ao Pai, ele enviaria o Consolador. Então aí sim eles receberiam o batismo no Espírito Santo. Podemos notar que os apóstolos, eles ainda não eram a habitação. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido morto e não tinha ressuscitado. Então foi somente após a ressurreição de Jesus Cristo que ele reaparece, aparece aos seus discípulos e ele sopra o Espírito Santo nos discípulos, e aí sim eles recebem o Espírito Santo. É como se fosse um novo nascimento, ok? Então seria um novo nascimento. Então eles recebem o Espírito Santo, tornando-se habitação. Ainda não era o batismo no Espírito Santo ainda. Mas o batismo no Espírito Santo só acontece cerca depois de 50 dias após a ressurreição de Cristo, que foi a Páscoa. Então, após a Páscoa, 50 dias depois, acontece o derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Então, nós entendemos que o que era o Pentecoste? Que o Pentecoste é uma das 3 festas judaicas, das 3 festas de Israel, que seria a festa da colheita, ou festa das semanas, e que durava 7 semanas. Pentecoste, essa palavra é grega, que significa 50º, ou seja, 50 dias. Então, a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, festa das semanas, que acontece após a Páscoa, que dá exatamente 50 dias, que simboliza para nós hoje, e para eles já, que é o início da colheita de almas, que foi o que ocorreu ali em Atos capítulo 2. A partir daquele momento, no derramamento do Espírito Santo, começa a colheita de almas, que outrora era a festa das colheitas, né? Então, vemos que esse batismo ele é um revestimento de poder, prometido por Deus desde o Antigo Testamento, e na Nova Aliança também. É a capacitação do crente para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Então, o batismo no Espírito Santo não é algo para mim, para me exibir, para me sentir melhor que o outro, e sim para a obra de Deus, para a expansão, pregação do Evangelho. É para isso que serve o batismo no Espírito Santo. Então vamos lá, ler em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que podemos ter um entendimento ainda melhor. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Quando Adão e Eva comeram do fruto, e Deus os procura, e eles estavam nus, e eles se escondem. Aqui no versículo 21, capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então, o que isso quer dizer? É muito simples, não é tão difícil assim de entender. Que vemos Deus fazendo túnicas para o homem e para a mulher, com peles de animais. Então, eles haviam comido do fruto, então eles perceberam que estavam nus. Então nós, quando não tínhamos Jesus, não conhecíamos a palavra da verdade, nós estávamos como nus diante de Deus. Então quando eu aceito a Jesus, Jesus me dá essa veste, ele me dá essas vestes, né? Quando eu aceito a Jesus na convenção, quando eu aceito, quando me converto, eu recebo o selo do Espírito Santo, fazendo-me, a partir daquele momento, morada do Espírito Santo. E quando somos batizados no Espírito Santo, somos revestidos. Então, quando eu aceito a Jesus, ele me dá vestes, ele me cobre,
O sangue dele me cobre dos meus pecados, certo? O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Mas depois ele me reveste com o Espírito Santo, no Espírito Santo para a obra de Deus. É um revestimento de poder. Mas esse revestimento, ele exige de nós muita humildade, pois não fomos nós mesmos que nos revestimos, mas foi Jesus Cristo, através do seu sangue derramado no Calvário, que nos proporcionou esse batismo no Espírito Santo, esse envio do Espírito de poder, esse derramamento sobre nós, para que pudéssemos fazer a obra do Senhor. Qual a finalidade desse batismo? Tem que ter uma finalidade, como eu já disse é que é para a obra de Deus, é para capacitar todo cristão para o serviço que está disponível e está disponível a todos os filhos. Quando vemos o derramamento do Espírito Santo em Atos 12, vemos que foram todos, e é homens, mulheres, crianças, é para todos, e é algo atual, não é algo que foi só naquele momento, só naquela época. É para a atualidade também. Então, é para testemunhar sobre Cristo. É pelo batismo com o Espírito Santo que recebemos o poder para pregar a palavra. Deixa aqui com que o crente fique mais ágil para falar e mais convicto do que está falando. É o batismo no Espírito Santo. Antes de Pentecoste, Pedro era tímido e era covarde, mas depois se tornou um pregador e líder poderoso na igreja primitiva, pregando para multidões. Então, isso é a atuação do Espírito Santo em nós. Ele vai operar prodígio também através dos seus servos. Cristo declarou que depois da sua ascensão ao Pai, nós faríamos obras maiores até do que ele fez. E pelos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos para a sua vida, nas adversidades da sua vida. A igreja primitiva, ela superou tribulações, adversidades diante de ameaças e mortes e prisões. Por quê? Porque houve esse revestimento de poder na vida deles. O batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação que ele dá a todos os cristãos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18 e acompanhe comigo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Há muita confusão nesse sentido. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que está falando em línguas, que está pulando, que está profetizando, e as pessoas acham que isso quer ser cheio do Espírito Santo. Mas será que é isso mesmo? Será que eu sou cheia do Espírito Santo? Como é que você pode saber se você é cheio do Espírito Santo? E no original, no grego aqui, essa palavra encher é plero, que significa completar, preencher até o máximo, até a borda, tá? Até a borda. Então, ou seja, a pessoa aceitou a Jesus, ela é preenchida pelo Espírito Santo e não, se não fosse assim, ela não seria convencida pelo pecado. Então, ela tem que ser preenchida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é como alguém que se embriaga com o vinho e a pessoa perde o controle de si mesmo, porque aqui nesse contexto que ele está dizendo, ele também está se referindo a uma festa que ocorria já na época, né, que era a festa do deus Baco, que em grego é o Dionísio, que era regada com muito vinho, com muita bebida. Então, e nesse ritual, nesse festival desse deus, eles bebiam muito para que ficassem numa embriaguez tal, ao ponto de entrar em êxtase, para poder entrar em contato com essa divindade. Então eles perdiam totalmente o controle. Então Paulo estabelece para não se embriagar na busca de Deus, mas ser cheios do Espírito Santo. Não é assim? As pessoas, quando se embriagam, elas ficam fora de si. Elas ficam sem controle, sem domínio próprio. E ser cheio do Espírito Santo é estar em evidência o fruto do Espírito. Então, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A resposta está na continuação do texto. É só você continuar lendo. No versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, e hinos,
cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, como é que eu posso ser cheia do Espírito Santo? Tendo comunhão. Tendo comunhão com os irmãos, com uns com os outros, quando eu estou em comunhão na igreja com os irmãos, é quando eu me junto, quando nós estamos todos cultuando a Deus, nós estamos salmodiando, louvando, não é algo individual, mas é uma adoração conjunta, juntamente com os irmãos, é comunhão, é adoração, é conversas espirituais. É assim que eu sou cheia do Espírito Santo, só isso. Então não, nós temos que ter comunhão. Sim, temos que ter comunhão com os irmãos. E que mais? Versículo 20. Diz assim: dando sempre graça por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É ter um coração agradecido. Não é aquela pessoa que fica murmurando, se queixando. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa grata. É uma pessoa agradecida, mas ela é grata a Deus pelas mínimas coisas ela é grata. Não, isso não quer dizer que eu tenho que ser grato pelas coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, coisas que Ele abomina, mas ser grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela salvação. Seja grato a Deus todos os dias por tudo. Seja grata a Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Pare de murmurar, pare de se queixar, e quando estiver com os irmãos, tenha comunhão, não fique tão afastado, tenha comunhão, esteja adorando ao Senhor, salmodiando, lendo a palavra de Deus, juntamente ali, conversas espirituais, tenha conversas espirituais, e é melhor falar de Cristo do que falar dos outros. Outra coisa, na continuação do texto também está dizendo isso, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo era uma pessoa submissa e é considerar os outros em grande estima. E não no mesmo nível que ele. Não é você querer ser maior que ele, mas você ter uma consideração pelos seus irmãos. É a pessoa mergulhar no rio, no Espírito Santo. É você mergulhar e se deixar levar. Quando a pessoa bebe vinho, quando a pessoa se embriaga, ela vai embora, ela se deixa levar, ela não tem mais domínio, ela não tem mais controle. Então, quando eu aceito a Jesus, e se eu quero ser dominado, preenchido por Ele, então que eu me entregue totalmente, deixar a minha vida totalmente entregue a Ele. Então, se lermos a sequência do texto ainda, no versículo 22, começa os deveres domésticos. Por quê? Porque para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me submeter, eu tenho que ser uma pessoa submissa, eu tenho que amar meus irmãos, eu tenho que amar uns aos outros, isso faz parte. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, e ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Então, aí ele vem com os conselhos, no versículo 22, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Aí no versículo 25, vós, marido, amai vossas mulheres. Ainda no capítulo 6, aí vem, vós, filhos, sejam obedientes. E também aos servos, aos seus patrões, e assim por diante. Então, é uma sequência. O problema é que as pessoas pegam um versículo isolado e não lê o texto e o contexto. Quando lemos todo o texto e o contexto, vemos que ser cheio do Espírito Santo é ter comunhão, é amar as pessoas, é ser uma pessoa agradecido, é desenvolver o meu caráter, o fruto do Espírito. Então, como vemos, ser cheio do Espírito Santo é ter mudança, é uma obrigação, porque a pessoa que aceita Jesus, ela que se diz ser cheia do Espírito Santo, que não é pular, não é ficar saltando por aí, falando em língua, é ter mudança de um comportamento, é ter mudança de comportamento. Ou o Espírito Santo está em você, ou o Espírito Santo não está em você, não tem meio termo. Nós ficamos cheios do Espírito Santo à medida que nos submetemos a Ele. Então, se eu não obedeço, se eu não ouço a voz do Espírito Santo, eu não sou cheia do Espírito Santo. Então, para mim ser cheia do Espírito Santo, eu tenho que me submeter, totalmente me deixar emergir, ser cheia dele realmente no Espírito Santo. Se entregar por completo ao Espírito Santo.
sem reservas, para que possa desfrutar da plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser batizado no Espírito Santo, veja bem. Ser cheio do Espírito Santo já é a evidência da pessoa que aceitou a Jesus e começa a ter a mentalidade mudada, né? Começa a mudar a sua mente, o seu entendimento, conhece a verdade e seu comportamento, seu caráter começa a ser mudado. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, ter o revestimento de poder, ou seja, né? Mas não ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que fala em línguas, mas é bruto, é ignorante, murmura, reclama. Então como é que pode dizer que é cheio do Espírito Santo? Porque ser cheio do Espírito Santo é mudança de comportamento, sim. O batismo no Espírito Santo é para a obra de Deus, né? A pessoa pula, fala em línguas, né? Mas o seu caráter ainda está deixando a desejar. Ela tem que deixar-se se entregar e mergulhar nesse rio por completo, até que ela não apareça, somente possamos ver nela o Espírito Santo realmente na vida dessa pessoa. Uma coisa que ocorre em nosso meio pentecostal e que temos que entender, que nem todos os crentes salvos serão batizados no Espírito Santo. Apesar de ser uma promessa, muitos que já dormiram no Senhor, que dormem no Senhor, fizeram grandes obras aqui, ganharam muitas almas, fizeram grandes obras para o reino de Deus, mas nunca falaram em línguas. Isso não quer dizer que elas não foram salvas. E você que é professor ou você que é aluno, diga isso a eles, que muitas das vezes é uma pressão para que isso ocorra, mas isso não é algo que vem de nós mesmos, isso é algo que vem do alto. E muitas pessoas já que dormem não receberam o batismo em línguas, em falar em línguas, né? E muitos ficam tristes com isso, mas a evidência do batismo do Espírito Santo, nós sabemos que é o falar em línguas, e isso não ficou só restrito para aquela época, né? Os primeiros crentes do livro lá em Atos, na igreja primitiva, e ela está disponível também para essa época nossa, para a nossa era também. Também não é algo alcançado por ação humana, pois é divino. Não é certo chamar a pessoa lá na frente. Às vezes as pessoas têm esse hábito, vem aqui na frente. Eu passei por isso, tá? Então eu sei o que eu estou dizendo. Vem aqui na frente, quem não é batizado? Vem aqui na frente, todo mundo vai. Eu ia muitas vezes, fui. E aí fica, olha só, você tem que ficar fazendo glória, 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 ficar parecendo um peru, fazendo glória, 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 que a sua língua, ela vai enrolar, e aí você vai começar a falar em línguas estranhas, fazer campanhas. Então, o que tem que ficar claro para nós, que essa ação não é uma ação humana, não é algo humano. É algo que vem da parte de Deus. Tem pessoas que aceitam a Jesus e no mesmo momento elas já começam a falar em línguas. Tem pessoas que no momento do batismo em águas, quando retornam falando já em línguas. Então é algo que é como o Espírito Santo quer. Não cabe a nós. Tá? O que cabe a nós é procurar ser cheio do Espírito Santo, esperar o momento que o Senhor possa nos batizar em línguas. Mas se isso não ocorrer, isso não te faz menos crente. Então não é para ficar triste. Eu me lembro que eu ficava muito triste porque havia uma certa pressão para poder até trabalhar na obra de Deus. E eu me recordo, isso é um testemunho meu, que eu não falava em línguas, não era revestida, e um pastor, ele me colocou para dirigir um certo trabalho que caía muitos demônios, e eu me sentia perto dos outros no nada, né? Porque eu falava assim, mas pastor, como é que eu vou dirigir esse trabalho? O senhor me coloca de frente, né? E eu não sou batizada. Ele falou, quem disse que precisa? Quem vai expulsar é Jesus, né? Você vai usar o nome de Jesus. Você vai usar o nome de Jesus e os demônios vão sair. Porque eu tinha essa concepção na minha cabeça que se eu não sou revestida, eu não poderia expulsar demônio. Mas se eu tenho uma vida ilibada e eu vivi em oração e consagração, então eu procurava estar em comunhão com meus irmãos, eu era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então eu também tinha essa capacidade, mas no meu entendimento não. Então, lógico que eu tinha certos receios. Quando eu fui revestida, isso passou, é verdade, mas são inseguranças também humanas que temos.
mas o Senhor nos usa sim, mesmo você não sendo revestida com o Espírito Santo de Deus, ele pode te usar sim. Você tendo conhecimento da palavra, tendo uma vida correta, sendo cheia do Espírito Santo, estando em comunhão, não estando em fofoca e contenda, sim, Deus pode te usar sim, porque vai ser no nome de Jesus. Quando nós vamos ler em Atos capítulo 2, que é uma passagem muito conhecida, que é a descida do Espírito Santo. Então, mostra aqui no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, estavam em total comunhão. Versículo 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados. Na certa tinha alguém de repente falando, pregando, ensinando. Então estavam todos sentados ali e de repente mostra que é como um vento, né? Não era um vento, era um som. Eles escutaram um som parecido com um vento, não era um vento, tá? Então, aí vem no versículo 3 e 4 falando que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então essa outras línguas já era variedade de línguas, tá? Eles começaram a falar em outras línguas, variedade de línguas, né? O Espírito Santo concedia e era inspirado, não era algo aprendido. E isso é a glossolalia. O que é a glossolalia? É uma palavra grega que significa glosso, significa língua, e lalia significa fala, tá? Fala ou linguagem, né? E não é um idioma existente na Terra, é o que estava ocorrendo naquele exato momento em que aquele vento, aquele som de um vento veemente entrou dentro da casa, né? Se pôde ouvir aquilo. Então, isso é a glossolalia, é uma língua que não é terrena. E eles começaram a falar. Mas logo em seguida, nós veremos que entra outro tipo de ação aí, quando nós começamos a ler o versículo 6 e 7. E correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Lembre-se que a cidade estava cheia por causa daquela festa, tá? Então a cidade estava lotada de gente de tudo quanto era lugar. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens? O que estão falando? Então eles ficaram perplexos, até achavam que estavam embriagados. Depois Pedro vai corrigir isso. Então ali acontece a xenolalia. O que é xenolalia? É uma palavra grega também, que é xenos, que é um prefixo que significa estrangeiro, e lalia, né, que é linguagem ou fala, ou seja, xenolalia significa idioma conhecido, mas os que estavam falando não conheciam aquela língua. Eu falo português e de repente estou falando inglês, mas nunca aprendi o inglês. E a pessoa que estava ali, que sabe o inglês, estava ouvindo e estava confuso. Ué, como é que pode? Como é que estou falando essa língua que eu sei, se eles são todos judeus, são todos galileus? Então, vemos aí que a xenolalia, que é uma linguagem, que é um idioma daquele momento, daquelas pessoas que estavam ali, todos puderam ouvir, tanto que foram 120 pessoas, 120 judeus. Então vemos aí a ação do Espírito Santo. Primeiro, o que nós vemos? Primeiro, uma evidência, falar em línguas, sou batizado no Espírito Santo. A evidência foi falar em língua na variedade de línguas ali. E segundo, depois o dom, que foi essa capacidade de estar falando em uma língua terrena, e isso somente o Espírito Santo poderia fazer. O que nós podemos notar no livro de Atos é que isso acontece também no capítulo 8, no capítulo 10 e no capítulo 19. No capítulo 2 do livro de Atos, são 120 judeus. Então primeiro
foram para os judeus ficar em Jerusalém. Não foi isso que Jesus determinou? Por quê? Porque eles seriam revestidos para a obra missionária, para os discipulados. Então, aí o que acontece? Para começar a essa capacidade para poder pregar o evangelho. Então, primeiro foram os judeus, e aí no capítulo 8 você vai ver os samaritanos também recebendo também o batismo no Espírito Santo. Depois, vamos ver no capítulo 10, os gentios, que Pedro ora, e os gentios também são revertidos. E no capítulo 19, aí você vai ver aquele povo que ainda só conhecia o batismo de João Batista, ainda da antiga aliança ainda, que eles nem sabiam o que era isso, né? Então, ali você vai ver também recebendo. Então, são os judeus, os samaritanos, os gentios e o povo ainda que seguia na antiga aliança, que só conhecia o batismo de João Batista. A função de ser batizado no Espírito Santo, esse revestimento de poder, ele é muito útil para oração, porque aquele que fala em línguas fala com Deus e não com os homens, na devoção pessoal e no desenvolvimento da nossa sensibilidade espiritual. O batismo no Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder, um poder do alto para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Essa capacitação é para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Vimos nessa lição que o batismo no Espírito Santo é uma realidade para a nossa atualidade. É uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestado pelo Espírito Santo. Deus abençoe você e a sua vida no decorrer dessa semana. Se o Senhor assim permitir e se Ele não voltar, nos vemos no próximo vídeo aqui no Resumo EBD.